Vamos fazer o seguinte? Vamos conversar agora? Então vamos lá? Uma conversa gostosa, mas ao mesmo tempo séria, que vai ajudar muita gente. É verdade. Dados do primeiro Relatório Nacional de Demências, realizado em 2023, apontou que cerca de 2,4 milhões de pessoas têm Alzheimer no Brasil. A doença ela é conhecida pela perca progressiva de memória, afeta o dia a dia de milhares de famílias e é a principal causa de demência no mundo. É isso mesmo. Um dado interessante também é que de 75% a 95% dos pacientes não são diagnosticados. Mas aí eu te pergunto, né? Como conscientizar a população sobre a importância de se falar sobre a doença? Já imaginou aprender sobre Alzheimer de uma maneira leve e até reflexiva? É isso que acontece na peça Eu, Minha Mãe e o Alzheimer, que voltou para São José dos Campos em sessão única no dia 14 de setembro e por isso a gente vai conversar agora com os protagonistas da peça que prometem informar e emocionar o público. A Marilda Carvalho e o Luciano Silva, sejam muito bem-vindos, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo Seja bem? bem-vinda. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Imagina, por favor. Tudo bem? Olá. Prazer. Seja bem-vindo. Muito Pode se obrigado. sentar. Por Com favor. licença. Quando a Aí gente... tava... Quando a gente fala do assunto, né, eu acho que a gente fica pensando muito nos dados que a gente tem no Brasil, nas pessoas que falam, eu tenho medo de ter Alzheimer, porque a gente tem muita gente que fala isso, né, eu tenho medo de ter, mas ainda é uma doença que muita gente ainda não sabe como que ela se manifesta, como a gente identifica. Para vocês viverem isso na peça, como é que foi esse estudo, por exemplo? Olha, essa história do Alzheimer traz muito medo, preocupação. E quando a gente recebeu eu, né, no caso, recebi esse convite, foi um momento bem punk, porque eu estava acabando de sair de um outro espetáculo que falava sobre abuso sexual de crianças. Aí eu falei, nossa, é um assunto bem forte, polêmico, mas necessário. Porque o Alzheimer, ele faz com que as pessoas que estão com eles deixem as suas vidas. Não é? Sorte uma família que tem várias pessoas, mas quando é pouco, é complicado. Então, tive que ir atrás de muita informação. Eu mergulhei na história, né, nessa situação. Falei com muitas pessoas que já tiveram na família. Inclusive, no nosso grupo, a menina que faz a minha filha, ela teve um parente meu, o diretor teve dela. outro, o avô dela, né? Isso. E então, fomos estudando muito, porque, nossa... É uma situação muito lamentável, infelizmente. Mas tem que ser falada, né? Não dá simplesmente para você olhar para a situação e falar, nossa, e pronto. Você tem que conversar, você tem que ir atrás dos diagnósticos, de um médico que possa ir diminuindo a progressão da doença, né? E o desconforto total que traz para a família era um assunto que tinha que ser dito. E aí eu peguei para mim. Embarcou. E assim, eu acredito que A qualquer história. doença, quando é uma doença degenerativa, né, e que a gente recebe o diagnóstico, todo mundo adoece, né? A família adoece, a pessoa que descobre a doença adoece também. Mas levar com uma certa leveza deixa tudo mais fácil. Sim. Né? Quando você Sim. conversa abertamente, quando você pode trazer aquilo não de uma maneira engraçada, mas leve, sabe? Falar tipo, né, vamos encarar isso, mas vamos encarar de uma maneira mais tranquila. É assim Sim. que você acha que também que essa peça pode clarear o mundo das pessoas que estão vivendo isso? Sim, porque assim, é importante falar, você citou que quando descobrimos uma doença degenerativa, só partilhando, eu tenho esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa. Sim. Falando do Alzheimer, que é o caso da nossa peça, falar sobre faz com que as pessoas se esclareçam, faz com que as pessoas vejam em si o que pode acontecer também, porque o Brasil tem muito mais idosos e os idosos estão vivendo com mais vontade, mais saúde. Então, tudo isso partilhando com o público no teatro, mas com verdade, porque nós temos o acompanhamento do Dr. Mário Jorge, que é um neurologista pesquisador sobre a doença de Alzheimer, que ele traz também o conhecimento dele. Então, é a ciência e a arte trabalhando juntas. As pessoas podem também ajudar outras
pessoas através da peça, né? Já tivemos depoimentos sobre isso. Então, assim, o feedback vem sendo muito bom, muito gostoso, porque as pessoas partilham suas histórias também após o espetáculo. Então, isso esclarece. Nós tivemos até hoje talvez umas 800 pessoas que já assistiram. E a certeza é que, a partir delas, outras pessoas estão tendo também esse conhecimento e levando para mais pessoas, né? Estão sendo mais empáticas sobre quem tem a doença de Alzheimer, sobre as famílias que passam por esses conflitos. Então, eu acredito que é uma ajuda mútua. E conta pra gente como que é a história da peça. Primeiras damas? Primeiro, desculpa, eu mal educada, nem cumprimentei vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina. Sim, igualmente, A todos boa vocês, tarde. a vocês, muito obrigada por permitir que estejamos aqui. Bom, a história é da Dona Alzira, que é um personagem que eu faço. Dona Alzira, ela tem uma filha chamada Lúcia, e essa filha tem um namorado, o Pedro. Pedro. Ela está no momento da doença que ela não está nem no começo e nem no final. Então, ela está assim, no meio do caminho, um pezinho aqui, um pezinho ali. Então, tem momentos que ela não lembra quem é a filha. Não sabe qual a intenção de uma pessoa que ela não conhece estar ali, né? Então, ela agride, ela briga e esses são alguns sintomas, né? Então, tem momentos que ela fala do passado, porque no Alzheimer o esquecimento começa no presente. Então, quanto mais longe você está na sua memória, mais você lembra. Então, ela lembra quando ela era artista, que ela era uma atriz muito famosa, que fez muitas peças. Então, de repente, ela se coloca ali, começa a fazer Romeu e Julieta, começa a fazer Otelo. Então, ela vive esse passado. E tem momentos que ela está ali e não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, o que faz essa peça muito interessante é também entender como uma cabecinha que não está sabendo quem é você, o que eu sou, quem sou eu, que lugar é esse. Acontece, o que acontece com essa cabecinha, né? E a gente fica na expectativa de fazer... ela vai lembrar. Tem momentos na peça que ela lembra, mas daí ela já esquece. E isso, infelizmente, Então, nós chegamos... o autor da peça é o nosso diretor também, Diógenes Chiaradia, e ele trouxe para a peça muitas situações difíceis para que nós possamos entender, o público, o que acontece mesmo. Exato. Porque não é só assim, tem Alzheimer, esqueceu, nossa, mas como é a vivência com tudo isso, né? E o carinho, Então, né, isso. que a família tem que ter para lidar com tudo isso também, né? E são muitos conflitos, né? Porque assim, não só a pessoa está com a doença, mas todos que estão ao redor dela estão envolvidos no mesmo caso. Precisam aprender a lidar, né, com aquela Sim. nova realidade, com até com a frustração de você saber que a pessoa, às vezes, não vai lembrar do que Exato. acabou de fazer, a paciência, né? Isso. Tem muitas coisas que envolve. Mas agora a gente tem uma outra convidada, né, Abi? Vamos, já que você está falando da cabecinha, como essa cabeça funciona, acho que ela vai ajudar a gente a explicar bastante. Vai, com Boa. certeza. Temos aqui a nossa convidada, que já é uma velha conhecida da gente, né? Doutora Bruna. Vamos dar um beijo nela. Doutora. Neurocientista, seja bem-vinda, doutora. Obrigada, viu? Vem com vocês, Você gente. caiu no Obrigada, nosso colo viu? Caiu hoje, no nosso viu? colo mesmo. É sempre uma alegria estar aqui com Obrigada, vocês. seja Você sabe que... bem-vinda. Pode cumprimentar. Você sabe que vindo pra cá a gente Tudo usa, bem. né? Abi? Prazer conhecê-los. Esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Pode Doutora, por sentar. favor. Já conhecia de longe, agora é uma alegria conhecer de perto. Fazendo encontros. Quer sentar aqui? Tá bom, aqui. Tá bom? Doutora, conta pra gente o que acontece na cabeça, então. Por que nessa coisa de lembrar do passado? Tem um canal do YouTube que eu sigo algumas vezes. Eu sigo, mas eu não consigo assistir sempre porque eu fico muito emocionada quando eu vejo. Mas que tem uma moça que cuida da mãe, que tem Alzheimer. Sim. E às vezes, quando ela tá em algumas situações, né, mais agressivas e tal, ela começa a cantar uma música do Roberto Carlos pra mãe. E a mãe para e começa a cantar calmamente.
isso deve ter algum gatilho. O que acontece com o nosso cérebro? O que acontece, antes mesmo de até mencionar isso, quero também deixar um grande abraço para você que é da família dos devotos, e é por vocês que contribuem com essa obra, que eu também tenho um carinho muito grande pela família dos devotos, que esse conhecimento científico chega até a família de vocês. Então, um grande beijo, um abraço para vocês que nos acompanham, divulguem e compartilhem esse conhecimento para que mais pessoas cheguem a um projeto como eles, por exemplo, realizam, a um trabalho como nós realizamos aqui em Lorena e no Vale do Paraíba, nesses atendimentos clínicos, unindo ciência e todo esse processo de cuidar aí da nossa saúde mental. E no caso, o que acontece com esses gatilhos é que vai remeter à nossa memória, como a gente falou no episódio anterior. A memória, no caso do Alzheimer, ele é afetado diretamente por condições em que há um bloqueio da nossa consciência imediata por conta de falta de estímulo, por condições genéticas. Esse gatilho, quando ele lembra de algo que é mais remetente a significados, a memória afetiva do ser humano, ela é muito mais intensa. E é com ela que nós adquirimos o conhecimento, tanto de experiência, quanto aspectos cognitivos de conhecimentos acadêmicos. E aí, quando vai para um trabalho como esse que eles realizam, ativa áreas cerebrais que estão adormecidas ou menos estimuladas, que acaba gerando a perda da neuroplasticidade, que é esse poder que o cérebro tem de ativar esses gatilhos com lembranças, e aí é onde que memória de curto prazo, memória de longo prazo, pelas emoções são restabelecidos os vínculos, e aí a aprendizagem tem mais fluidez, seja para aspectos de habilidades mais na sinestesia, seja para leitura, na questão da oralidade, ou alguns, por mais que chegue aí o diagnóstico do Alzheimer, com a equipe multidisciplinar nós conseguimos ter esse trabalho de tratamento, como vocês mencionaram. Né? Então, esse gatilho é porque nós, como seres humanos, temos essa importância primária da nossa sobrevivência de assimilação, que é pela experiência e pelas emoções. É aí que nós criamos a nossa aprendizagem e a nossa cognição tem mais fluidez. E doutora, a gente falou da questão dos familiares, né? Dos familiares também mudarem a rotina, né? E a peça também fala muito sobre isso. Como que o mundo ao redor, seja os amigos, seja a família, pode ajudar essa pessoa que descobre a doença e que vai ter a rotina toda alterada? O diagnóstico, a avaliação, ela é clínica e muitas vezes nós vamos nos deparar com várias situações de negligência, de não achar que é frescura. Vocês devem receber famílias que às vezes no primeiro momento têm dificuldade, então não, vão levar para fazer um lazer, que daí esquece disso. Na verdade não esquece, porque o nosso cérebro ele precisa mesmo dessa recondução. Quando chega o diagnóstico, a primeira coisa que a família precisa entender é que ela não vai ficar tolhida das suas experiências, das suas autonomias. É necessário ter uma psicoeducação, de entender o que como eu posso trabalhar daqui para frente, porque o cérebro, em todas as fases do nosso desenvolvimento, ele tem condições de se reconstruir. Então, a dor é porque a gente pensa, aquela pessoa idosa não vai conseguir mais participar de toda a atividade diária da família. Ah, não está entendendo o que eu estou falando. Está entendendo. Ele pode até não conseguir verbalizar. Então, aí o que vocês fazem é magnífico. E aí a família começa a ter uma dor mais leve, a sarar a dor da família, desde que ela procure o conhecimento, que aí minimiza, porque muitas vezes a gente, como está na Bíblia, o povo padece por falta de conhecimento. E nas doenças neurodegenerativas, você pode melhorar a condição metabólica com uma suplementação de vitaminas para a condição neurológica melhorar, procurar um neurologista, procurar um geriatra, quer deixar um grande abraço para o nosso geriatra aqui, tão querido, que atende lá também em Lorena e Cachoeira Paulista, aqui na nossa região, que é o Dr. Rodrigo Ventini, que também faz um trabalho espetacular cuidando das famílias. E ele também é um profissional que me inspira,
cuidar das pessoas idosas. E aí fui estudar mais aprofundado essa questão do como funciona o nosso cérebro em casos de doenças neurodegenerativas. E, gente, espantem-se, vocês, família dos Devós, vocês têm que confiar mais na ciência e na fé, porque não é só com fé que a gente se cura. A fé ela é essencial, ela é primordial. Pelo teatro, vocês conseguem acessar áreas inimagináveis do nosso cérebro e fazer essa conexão. E aí o paciente e a família chega e a gente começa a não ter mais aquele preconceito, porque o cérebro ele vai ter esse poder de se regenerar desde que a gente faça o tratamento adequado. Que Nossa, lindo. maravilhoso, Muito bom, né? É interessante você falar dessa situação que liga a memória, que na peça acontece isso. A filha, ela calma a mãe, chamando ela para o teatro. Então a mãe tá brigando, tá gritando. Mãe, me conta aquela peça assim, Fala assim, do sabe? teatro. Fala do teatro. Daí a mãe lembra da peça. Que era uma E coisa vai, que acalma, acalma. Coisas, Aí né? ela vive o personagem. Como as Sabe? pessoas podem É assistir muito- vocês? Nós vamos apresentar a peça agora no domingo, dia 14, lá no Teatro Colinas, em São José dos Campos. 19 Vai ser às horas. 19 horas. E vocês rodam o Brasil também? A gente vai para onde quiser. Aonde Oba. quiser. Aonde vocês chamar, vão. nós Ah, iremos. Chamar, a isso é gente coisa vai, a boa. gente- Então isso já fica também para quem está nos acompanhando, né? Se quiser Exato. levar a peça aí para sua cidade, é sempre importante. Muito obrigada, né, Abi? Obrigada. Sejam Obrigada. sempre bem-vindos. Muito Sempre obrigado. nos avisem das peças pra gente Isso. divulgar aqui também, viu? Eu só Estiverem queria na falar uma região. coisinha, posso? Pode. Na nossa peça, após a apresentação, tem o Dr. Mário Jorge, que ele é um médico especializado e ele tira a dúvida Maravilhoso. do pessoal. Do Isso é muito bom também. Que faz exatamente o que a doutora aqui falou e é maravilhoso. O esclarecimento, Sim. tirar os mitos, os preconceitos e as pessoas enfrentarem essa condição, porque ela existe. Ela existe. Não adianta a gente colocar para debaixo do tapete, Fingir, porque né? senão É. vai ser cada vez pior. Com certeza. E achar que nunca mais vai ter condição de aprender nada. É. E vai perder tudo o que aprendeu. Não. Se Não. você continuar estimulando o cérebro nessa faixa etária, nós também vamos conseguir aprender mais e melhor. Exatamente. Toda a família, Maravilhoso. todos Gente, crescem. muito obrigada por vocês. Obrigada, Obrigada, Sil. doutora. Obrigada, gente. Beijo.